Temos 19 deputados participando da sessão, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 26 de maio de 2020. Solicito ao deputado Léo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, que faça a leitura da ata. Ata da 24ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 20 dias do mês de maio do ano de 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, em conformidade com o ato da mesa diretora 11/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo de 6 de maio de 2020, que normatizam a deliberação remota do âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, estão presentes em plenário os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Léo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Bruno Toledo, Davi Maia, Francisco Tenório e Silvio Camelo. Remotamente, por videoconferência, os senhores deputados Galba Novaes, Ângela Garrote, Davi Davino Filho, Marco Barbosa, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Marcelo Beltrão e Ricardo Nazinho. Havendo o número regimental contabilizado as presenças, tanto físicas quanto virtuais, dos parlamentares, o senhor presidente declara aberto os trabalhos. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei número 323/20, de autoria da deputada Ângela Garrote, que estabelece procedimento virtual de informações e acolhimento dos familiares de pessoas internadas com doenças infectocontagiosas durante endemias, epidemias e pandemias em hospitais públicos, privados ou em campanha, sediado no estado de Alagoas, encaminhado para segundas, sextas e 15ª comissões. Requerimento número 559/2020, da autoria do deputado Francisco Tenório, requer o voto de pesar ao falecimento do ex-prefeito de Viçosa, senhor Milton Vieira da Silva, ocorrido no dia 19 de maio do corrente ano. É lido, discutido e aprovado o requerimento subscrito pelo deputado Bruno Toledo, que solicita a inclusão da pauta do orçamento do dia de hoje. Nos projetos de lei ordinário número 30.105, 884, 257 de 2019 e 285 e 319 de 2020. Em primeira discussão, não havendo oradores, passa-se a votação em primeiro turno. É lido o requerimento sem número subscrito pelo deputado Davi Maia, que solicita, não havendo oradores e discussão, seja votada em segundo turno a redação do vencido para o projeto 167/2019. O senhor presidente comunica que a matéria necessita cumprir o interstício. Portanto, não está apta a votar nesta sessão. São lidos pareceres 52, 438, 442/2019, 508, 523, 550 e 557. Da segunda comissão, número 571, 573 e 577. Da quarta comissão, 558/2020. Da sexta comissão, 559, 563, 565, 566 de 2020. Da sétima comissão, são discutidos e aprovados os pareceres 557. Da segunda comissão, 558/2020. Da sexta comissão, 559/2020. Da sétima comissão. Os demais pareceres lidos deixam de ser apreciados por já terem sido aprovados em sessão ordinária anterior, com o comunicado do senhor presidente, esgotada a matéria do expediente. Não há oradores inscritos na hora do expediente. Passe a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, havendo número legal para deliberar, são votados em primeiro e aprovados em primeiro turno de votação os projetos de lei número 30, 105, 184, 245, 257, 2019.
270, 274, 285, 319, 2020. A discussão da redação do vencido ao projeto de lei número 167, 2019, deixa ser apreciada nessa sessão invocando o senhor presidente e não cumprindo intertício. O senhor presidente submete ao plenário e é aprovado o requerimento número 559, 2020, a presidência determina que seja tomada as providências cabíveis para comunicar a enlutada do falecimento do senhor Milton Vieira da Silva. São discutidas e encerradas as discussões de seguintes matérias. Indicações 553, 554, 562, 563 de 2020 e requerimento número 551, 554 de 2020. O requerimento 547 é retirado de pauta a pedido do autor, deferido pelo presidente. Requerimento 549 é considerado prejudicado, arguindo o senhor presidente por não ter oportuno apreciar a matéria, considerando que as audiências públicas estão suspensas em relação da adotada pela Casa no enfrentamento da pandemia Covid-19. O senhor presidente comunica que esta pauta para recebimento das emendas dos projetos de resolução 54 e 55, encerrada a ordem do dia, passando explicações pessoais, conforme ato da mesa diretora número 11 de 2020, parágrafo 5º, publicado no Diário Oficial do Poder Público Legislativo. No dia 6 de maio de 2020, que assegurou aos senhores deputados que estão remotamente participando da sessão por videoconferência, a fazer uso da palavra e explicações pessoais. Se assim o desejar, é concedida a palavra para a deputada Jó Pereira. A oradora faz apelo aos seus pares pela aprovação do requerimento 554/2020 e expõe as razões para a necessidade da universalização do atendimento das pessoas alagoanas em extrema pobreza, com cestas nutricionais. Prossegue sua fala, após breve interrupção por áudio da videoconferência, discorrendo sobre a logística da entrega das cestas em Maceió, e exige um diálogo respeitoso e transparente apoiado nos fatos, permanente e construtivo entre o Executivo e esta Casa, onde os senhores deputados sejam ouvidos e suas iniciativas respondidas em prol dos alagoanos no enfrentamento da pandemia de Covid-19. No transcurso da fala da deputada Jó Pereira, que ocupa a presidência o deputado Paulo Dantas, primeiro secretário, e retorna à presidência o deputado Marcelo Vitor, presidente. Com a palavra o deputado Inácio Loyola. O orador fez elogio ao pronunciamento da deputada Jó e resiste os votos de profundo pesar pelos falecimentos do desembargador Jairo Maia Fernandes, a quem enaltece pelas grandes contribuições a Alagoas. E do senhor Milton Silva, apresentado seus sentimentos às famílias enlutadas. Com a palavra o deputado Carlos Bebeto, o orador saúda a fala da deputada Jó Pereira, especialmente a denúncia que faz equilíbrio e seriedade dos erros do Executivo. Prossegue discutindo as repercussões do afastamento dos servidores públicos que estão na linha de combate à pandemia e tece severas críticas aos gastos com comunicação. Conclui registrando e denunciando de fato que, se comprovado, é gravíssimo, informando que foram retirados respiradores das UPAs para equipar o Hospital Metropolitano. No transcurso da fala, o deputado Carlos Bebeto ocupa a presidência o deputado Paulo Dantas. Com a palavra, o deputado Ricardo Nezinho. O orador faz elogio à fala do deputado Jó Pereira. Prossegue analisando a conjuntura da crise sanitária provocada pelo coronavírus 19 e saúda as providências adotadas pelo município de Floriano, no estado do Piauí. No enfrentamento da pandemia, demonstra ser ações na atenção básica da saúde nas casas que se iniciar o enfrentamento da pandemia. No transcurso da fala, o deputado Ricardo Nezinho retoma a presidência do deputado Marcelo Vitor. Com a palavra, o deputado Davi Maia. O orador faz registro do voto de profundo pesar pelo falecimento de Jairo Maia Fernandes. Prossegue solidarizando-se com a fala da deputada Jó Pereira e a defesa do papel do parlamento no enfrentamento de Covid-19. Senhor presidente, comunica aos senhores deputados que não há pauta para uma sessão amanhã, considerando que as matérias em tramitação precisam cumprir intertício, e faz consulta aos parlamentares. Quanto à concordância e convocação da sessão ordinária para a próxima terça, dia 26 do corrente,
quando as matérias estarão aptas para apreciação. Pela ordem, a deputada João Pereira solicita que as comissões continuem apreciando as matérias em tramitação. O senhor presidente, não tendo registrado qualquer manifestação contrária dos senhores deputados, resolve convocar a sessão ordinária da próxima terça-feira, no dia 26 de maio, em hora regimental. Não havendo mais oradores em explicações pessoais, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão virtual da próxima terça-feira, do dia 26 de maio do corrente ano, a hora regimental, e encerra presente todas as manifestações ocorridas na presente sessão registrada em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavra e digita a presente ata. Redator de Flávio Calindo, redator de atos e eu, deputado Léo Loureiro, servindo a segunda secretaria subscrita. Por hoje é só, presidente. Obrigado, deputado Léo. Discussão a ata lida pelo deputado Léo Loureiro. Não havendo quem queira discutir, considero aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura 2. Processo número 59/2020. O assunto é solicitação de reconhecimento do estado de calamidade pública. O interessado é a Prefeitura Municipal de Maceió. Indicação número 625 de 2020. O autor é o deputado do Ronaldo. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador, com cópia para a Secretaria da Fazenda de Alagoas, com urgência, cuja finalidade é a realização de estudos e adoção de providências no sentido de possibilitar, por meio de iniciativa própria daquele poder, a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, para os veículos cujos proprietários exerçam transporte escolar neste estado, vez que, em razão da quarentena preventiva estabelecida pelo combate ao coronavírus, as aulas escolares estão suspensas, consequentemente, os transportes escolares também. Indicação 613/2020, o autor também, o deputado do Ronaldo, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador, cuja finalidade é a realização de estudos e a adoção de providências no sentido de possibilitar, por meio de iniciativa própria deste poder, a implementação de medidas imediatas para instruir a gratificação a todos os funcionários que estejam a serviço direto ou indireto, médicos, enfermeiros, técnicos, demais profissionais na área da saúde e agentes de serviço de limpeza nas instituições públicas de saúde com pacientes contaminados com coronavírus durante o período da pandemia. Indicação 614 de 2020, o autor é o deputado do Ronaldo, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópia à Secretaria de Estado de Saúde, CESAL, cuja finalidade é a adoção de providências no sentido de proceder à alteração do contrato de trabalho dos precarizados que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, lotados na maternidade Escola Santa Mônica, via contrato de empenho. Indicação 615 de 2020, o autor é o deputado Breno Albuquerque, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópia ao secretário de Saúde e ao secretário de Comunicação do Estado, com a finalidade de pleitear a elaboração de campanhas de incentivo à doação de sangue aos bancos de sangue de Alagoas. Indicação 616 de 2020, o autor é o deputado Breno Albuquerque, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópias para o secretário de Segurança Pública, a secretária da Mulher e dos Direitos Humanos, o secretário de Prevenção à Violência, bem como ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado e ao comandante do Batalhão de Arapiraca, para que seja implantada a patrulha
Maria da Penha, no município de Arapiraca, requerendo ainda que o referido programa se torne um recurso prioritário contra a violência em desfavor da mulher, especialmente neste momento de enfrentamento à pandemia. Indicação 618 de 2020, autor é o deputado Cabo Bebeto. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho para que empreenda esforços no sentido de apresentar projeto de lei, conforme minuta sugerida em anexo, que dispõe sobre a concessão de auxílio temporário para os militares e para os policiais civis de Alagoas durante a pandemia do novo coronavírus. Indicação 619 de 2020, a autora é a deputada Fátima Canuto. Ela solicita ao governador do Estado que a Sala de Situação e Controle adote os critérios do Comitê Científico do Consórcio Nordeste para o combate ao Covid-19. Indicação 621 de 2020, a autora é a deputada Fátima Canuto. Ela solicita ao governo do Estado que siga as recomendações do Comitê Científico do Consórcio Nordeste de Combate ao Coronavírus, estabelecendo procedimentos de regulação do acesso aos leitos de UTI. Indicação 626 de 2020, o autor, o deputado do Ronaldo, ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com urgência, de adotar providências para serem liberados recursos cuja finalidade a concessão de linha de crédito especial a ser fornecida pela Agência de Fomento de Alagoas, Desenvolve. Indicação 623 de 2020, autor do deputado do Ronaldo, ele faz apelo ao prefeito de Maceió, o senhor Rui Palmeira, cuja finalidade é a realização de estudos de adoção de providências no sentido de possibilitar, por meio de iniciativa própria daquele poder, a implementação de medidas imediatas para instruir gratificação na remuneração da carreira dos guardas municipais que estejam atuando no combate ao Covid-19 durante o período de pandemia. Indicação 626 de 2020, o autor é o deputado do Ronaldo, ele faz apelo ao prefeito de Maceió, Rui Palmeira, cuja realização de estudos e adoção de providências no sentido de possibilitar, por meio de iniciativa própria daquele poder, enquanto perdurar o período de pandemia do Covid-19, a implementação imediata aos transportadores escolares das seguintes medidas: doação de cestas básicas, instituição de auxílio financeiro e autorização para os aludidos promovam também o transporte de passageiros em dias e horários pela Prefeitura de Maceió definidos. Parecer 578/2020, esse parecer é da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, é uma matéria encaminhada pelo Poder Executivo, o relator é o deputado Galba Novaes. É um projeto de lei com o número 261/2019, que dispõe sobre a reestruturação da carreira de perícias forenses do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas e da outras providências. O relator do projeto, ele é favorável à aprovação da emenda aditiva 01 e pela rejeição das emendas modificativa número 1 e a emenda supressiva número 2. Parecer 580/2020 é uma reunião conjunta da 3ª e da 7ª comissão. O relator... Quero uma ajuda aqui, não estou identificando não, que é um relator não. O relator é o deputado Ricardo Nezinho. Trata-se do mesmo assunto.
E o deputado Ricardo, ele é favorável à emenda supressiva 02, à aditiva 01 e à modificativa 01 também. Parecer número 545/2020, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado estadual Davi Maia. É um projeto de lei ordinário de número 181/2020, de autoria da deputada Flávia Cavalcante, o qual dispõe sobre a inclusão das pessoas com fibromialgia nas filas preferenciais em estabelecimentos públicos e privados e nas vagas de estacionamentos especiais. A conclusão do relator é pela aprovação do projeto de lei apresentado pela deputada Flávia, com emenda anexa. Parecer agora do número 579/2020, da 15ª Comissão de Saúde e Seguridade Social. Agora o relator é o deputado Léo Loureiro. Ele também é pela aprovação do projeto com emenda em anexo. É tudo que consta no expediente, senhor presidente. Parecer 545/2020. Lei 181/2019. Relator deputado Davi Maia. Põe sobre a inclusão de pessoas com fibromialgia nas filas preferenciais em estabelecimentos públicos e privados e nas vagas de estacionamento especiais. O parecer é pela aprovação da matéria, com emenda em anexo. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Já deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 579/2020, da 15ª Comissão, Saúde e Seguridade Social. Deputado Léo Loureiro, o relator. Trata-se da mesma matéria. O deputado conclui pela aprovação da matéria com a emenda em anexo. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Já deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 578/2020, da segunda Comissão de Constituição e Justiça. Poder Executivo. Relator, deputado Galba Novaes. Projeto de Lei 261/209, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a restauração da carreira da perícia forense. Parecer é pela aprovação da matéria e com a emenda aditiva número 1 e pela rejeição das emendas modificativas número 1 e a emenda supressiva número 2. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Já deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer conjunto da 3ª e da 7ª Comissão, trata-se da mesma matéria. Parecer conclui pela aprovação do projeto e das emendas supressiva número 2, aditiva número 1 e modificativa número 1. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Já deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Temos à mesa uma quantidade expressiva de requerimentos, tá? Vamos votá-los calmo para a gente não se perder. Iniciamos pelo requerimento do deputado Paulo Dantas e do deputado Bruno Toledo, requerendo urgência do projeto de lei 261/2019. Ela aí, para eu explicar ao plenário. É o da perícia. Está aqui, parece. Até agora. Urgência para o projeto 261, é o projeto das perícias. Em discussão, requerimento do deputado Paulo Dantas, Bruno Toledo.
Encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, aqui passa a ter tratamento de urgência. Viabiliza uma votação ainda hoje em segundo turno. Com nós. Deputado Bruno Toledo. Deputado Bruno Toledo requer, na condição de não haver oradores inscritos para discutir as matérias que estão em pauta para a segunda discussão, que nós passemos direto à votação. Quais são as matérias? Projeto de Lei 167/2019, 245/19, 270/2020, 30/19, 105/19, 184/19, 257/19, 274/20 e 285/20. São exatamente os projetos que estão na pauta para serem discutidos. Como não há interesse na discussão dos oradores, passaremos direto à votação. Em discussão, requerimento do deputado Bruno Toledo. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, esses itens que estão em discussão passam a ser. Deputado, por favor. Senhor presidente, só para um entendimento com os pares, eu queria pedir que Vossa Excelência retirasse o item 8, que é de minha autoria. Retirado. Fica retirado o item 8. Ok? Combinado. Vamos lá. Deputado Léo Loureiro. Deputado Léo Loureiro requer ao plenário que o projeto de lei 181 seja incluído na pauta. E não havendo oradores que queiram discutir, que a gente passe a primeira votação. Projeto 181, de endereço do deputado Léo Loureiro, é o que dispõe sobre a inclusão das pessoas com fibromialgia nas filas referenciais em estabelecimentos públicos e privados. Em discussão, requerimento do deputado Léo Loureiro. Encerra a discussão, coloco em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Uso na pauta para a primeira votação, projeto referido. Aqui do deputado Chico. Deputado Ricardo Nezinho requer a inclusão na pauta do projeto 261/2019. Foi aquele que nós aprovamos a urgência. Trata da perícia. E não havendo oradores inscritos, nós passemos direto à primeira votação. Em discussão, requerimento do deputado Ricardo Nezinho. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Sem de retornar a pauta, já vai para a primeira votação. Deputado Léo Loureiro. Deputado Léo Loureiro requer a inclusão de pauta do projeto de lei 319/2020. Primeira discussão. Não havendo oradores interessados em fazer a discussão, que nós encerremos e passemos direto à votação. Esse projeto do interesse do deputado Léo é o 319/2020. É o que trata da inclusão intérpretes de Libra e sinais, a língua brasileira de sinais, Libras, nos telejornais, nas propagandas e programas institucionais do governo do Estado e município. Nós vamos para a segunda discussão, incluir na segunda discussão esse projeto. Não havendo oradores interessados em discutir, a gente já vai para a aprovação do projeto. O projeto não tem emendas. Tá? Faltando só a última votação. Em discussão, requerimento do deputado Léo Loureiro. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Francisco Tenório requer a inclusão na pauta do veto encaminhado pela mensagem número 17/2020. É o veto que trata do SVP, destinado aos delegados de polícia, serviço voluntário, destinado aos delegados de polícia civil do Estado de Alagoas. Em discussão, requerimento do deputado Francisco Tenório.
Encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então fica votar o veto, uso na pauta o veto. Cadê o destaque? Deputado Francisco Tenório, ainda sobre a matéria do veto encaminhado pelo número 17, que é o SPP, requer destaque para que esteja votado em separado os vetos referidos ao artigo 2º e 3º. Em discussão. Encerra a discussão, coloca em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, o veto será votado em destaque, conforme requerimento do deputado Francisco Tenório. Deputado Bebeto, dá satisfação a Vossa Excelência, pediu a inclusão na pauta de indicações, mas se não foram lidas ainda, amanhã nós leremos a indicação de Vossa Excelência e já incluiremos na pauta. Encerrado os requerimentos à mesa. Bom, então, deputado Davi Maia, Vossa Excelência é o primeiro inscrito. Com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores que nos acompanham na TV Assembleia, pelo Instagram. Presidente, não poderia ser diferente, o assunto não poderia ser outro, senão tratar do enfrentamento da pandemia do Covid-19. Eu gostaria, presidente, primeiro, de solicitar os esforços da mesa, da Assembleia, desde o começo dessa crise que a gente tem trabalhado diuturnamente para fiscalizar e apresentar sugestões ao governo de Alagoas. O exemplo disso foi a minha indicação, junto com o deputado Antônio Albuquerque, por Vossa Excelência, para que a gente fosse a compor o Comitê de Gerenciamento dos Impactos Econômicos do Covid-19. A finalidade desse comitê seria coordenar ações e estratégias na área de economia e de uma reabertura do setor produtivo. Pois bem, senhor presidente, acontece que esse comitê só se reuniu uma vez, depois da nossa indicação, no dia 20/3, ou no dia 24 do mês passado. Dia 20 do mês passado. E depois dessa reunião, senhor presidente, nós solicitamos, no dia 18 de abril, depois dessa reunião, nós solicitamos que tivesse desdobramento. Um mês depois, a gente viu que não teria, fomos lá no grupo, solicitamos que tivesse desdobramento. Remarcaram a outra reunião e, coincidentemente, no dia da reunião marcada, uma semana posterior, um mês depois da última reunião, disseram que não ia acontecer mais reuniões do comitê, que as reuniões iriam ser do grupo de trabalho. Eu, de pronto, reclamei lá no comitê, lá no grupo, disse que se era um comitê, devia se reunir junto, não teria para que dividir, até porque são poucas pessoas que estão lá para fazer o debate, e fizeram os grupos, tais grupos de trabalho. Depois foi publicada até uma portaria do Gabinete Civil. Interessante, senhor presidente, porque isso vai de encontro à PEC que essa casa aprovou na Constituição Estadual de Alagoas, que obriga que todos os conselhos, comitês, grupos tenham sempre participação de pelo menos 2 deputados estaduais. Fizeram a reunião e começaram a debater essa questão. Bem, a minha reclamação aqui, senhor presidente, é justamente por não entender qual o mal que faz 2 deputados participarem disso. Pelo contrário, eu acho que a gente tem muito a acrescentar, e como representantes, basicamente, dessa casa, que já fez várias indicações. Visto que nós não teríamos, presidente, voz nem vez, e visto que até o dia de hoje, dia 26, o governo do estado de Alagoas não apresentou nenhum plano, nenhum projeto, nenhum rumo
que direcione as ações do Estado de Alagoas, eu comecei a ficar muito, vamos dizer, com isso na cabeça, querendo estudar, analisar. Conversei com Vossa Excelência, presidente, semana passada, disse que iria fazer um trabalho no meu gabinete para tentar unificar todas as ideias dessa casa em um só projeto. E chegamos, deputado Paulo Dantas, a isso aqui. O plano de enfrentamento da crise do Covid-19, que é uma minuta, lógico, do meu gabinete, mas que, posso dizer, presidente, sem dúvida nenhuma, representa muito do pensamento da maioria dos deputados. Visto que já estamos a 90 dias do primeiro caso de Covid no Brasil, a 79 dias, até a presente data, sem a apresentação do plano, até a presente data, o Poder Executivo não apresentou nenhum plano ou projeto com curto, médio e longo prazo, visando atacar os problemas da crise de saúde e da economia. E, por que não dizer, gerando também na nossa população uma crise política. Nossa população está sentindo falta, senhores, de uma liderança que direcione as ações e passe confiança a todos os alagoanos, para que possamos sair desta pandemia unidos e mais fortalecidos. Esse plano de ação foi construído a partir da proposta dos deputados da Assembleia Legislativa, que tinham relação ao combate ao coronavírus ou com a recuperação da economia alagoana. Foram propostas de pelo menos 18 deputados. Lógico que tem muitos deputados que ainda estão inserindo suas propostas ou que estão fazendo de outras maneiras. Utilizamos 26 projetos de leis ordinárias, 2 projetos de leis complementares e 51 indicações parlamentares. Algumas já aprovadas pelo plenário desta casa, outras ainda em fase de tramitação. Para facilitar o entendimento, dividimos o plano em 4 eixos. Pandemia, que são ações de urgência durante a pandemia, para agir basicamente na questão da saúde e do atendimento à população. Recuperação econômica, medidas sociais, que são ações para auxiliar de imediato as famílias em estado de vulnerabilidade social, mas também medidas de apoio psicológico e de reordenamento social, e ações da saúde pós-pandemia, que são medidas que visam preparar o sistema público de saúde alagoano para mitigar outras crises de saúde e prestar um melhor serviço à população. Vale salientar, presidente, que essa minuta foi produzida por nosso gabinete e é de nossa responsabilidade, mas entendo que ela expressa a opinião e a ideia da maior parte dos componentes da Casa de Tavares Bastos. O objetivo é que tenhamos uma saída rápida e menos traumática para Alagoas. Presidente, por exemplo, na pandemia, nós dividimos ela em fortalecimento da rede de saúde, testagem da população, acolhimento da população, ações dirigidas aos profissionais de serviços essenciais. E eu queria citar algumas delas que a gente utilizou. Utilizamos, por exemplo, presidente, algumas situações baratas e criativas. Lógico que a primeira dessas medidas é a liberação das emendas parlamentares para a área de saúde. Indicação já feita aqui nesta casa pelo deputado Bruno Toledo e pelo deputado Davi Davino, que só assim a gente vai conseguir fortalecer a rede hospitalar e a saúde básica dos municípios. Só nesse item já são 40 milhões de reais que já estão previstos no nosso orçamento. Mas também temos indicações muito criativas e baratas que podem resolver sim o problema, como a transformação dos leitos do Hospital Ibigato Falcão em leitos de UTI e de internação, que é uma indicação do deputado Marco Barbosa, ou a implantação dos leitos de UTI e leitos de internação no Sertão, que é uma indicação do deputado Inácio Loyola. Um convênio, presidente, com as prefeituras para a utilização e fortalecimento dos leitos que já estão lá, só precisam ser equipados, só precisam de um apoio institucional do governo do Estado, que é uma indicação ainda de 2019 do deputado Tarcísio Freire. Lógico que a nossa testagem, a gente tem que testar mais. Alagoas é o estado que menos testa, segundo uma pesquisa, segundo a outra é o 7º. Nós estamos no fim da linha. E se você for comparar com mortalidade, então nós precisamos de um ato de regulamentar a lista de prioridades.
Nós precisamos de um acolhimento da população. Uma ideia muito boa da deputada Ângela Garrote, que é um projeto de lei, que é o acolhimento virtual do paciente, para que a família em casa consiga saber, já que ela não tem contato com o leito. Nós temos, presidente, tratando dos profissionais de serviços essenciais, contratação de transporte para profissionais da saúde, já que nós temos uma crise com os transportes tanto escolar quanto do setor de turismo. E aí a gente evitaria de contaminação dessas pessoas estarem em ônibus. É uma indicação do deputado Dudu Ronalsa. A prorrogação das dívidas estaduais, tratando do impacto do setor produtivo. Indicações da deputada Cibele Moura, do deputado Cabo Bebeto. A nossa lei da liberdade econômica de Alagoas, que está para ser votada nessa casa, senhor presidente. Que ela vai instituir a declaração da liberdade, vai estabelecer normas e atos para a liberação da atividade econômica, vai diminuir a burocracia, vai aumentar a velocidade de abertura de postos de trabalho. Linha de créditos para empreendedores, aqui vem dizendo, vários deputados já trataram sobre o tema, como a deputada Fátima Canuto, a deputada Cibele Moura, o deputado Cabo Bebeto. As contas públicas do governo do Estado, senhor presidente. Nós tratamos de como diminuir, da isenção do ICMS para os municípios, porque é cobrado ICMS na iluminação pública, e olha que 25% disso já pertence aos municípios. Os municípios pagam o Estado para cobrar dele mesmo. Então, nós temos vários, como medidas sociais também, renda básica foi tratada nesse plano, combate à fome, a lei da deputada Cibele Moura, que essa casa já aprovou, da merenda escolar nas férias, que o secretário Luciano Barbosa pediu uma alteração na lei, essa casa de pronto atendeu, e até hoje, senhor presidente, não foi pago os R$50 prometido e proposto pelo governo do Estado, depois de 90 dias de pandemia. O combate à violência doméstica também foi pensado aqui pelos deputados, como a deputada Flávia Cavalcante, a deputada Jó Pereira, e com propostas que são antigas. A Seguridade Social também é tratado aqui, senhor presidente, nesse plano. Nós pensamos na suspensão do desconto previdenciário dos 14%. Nós pensamos sobre a concessão de uma pensão especial, complementar, aos dependentes dos servidores públicos e funcionários públicos do Estado de Alagoas que venham a falecer no exercício da atividade essencial por conta da pandemia. Nós já tivemos vários policiais militares, policial civil, funcionários do setor de saúde, como a SAMU, que chegaram a falecer porque estão justamente na linha de combate desse vírus. Também pensamos que na saúde pós-pandemia, como o projeto de lei ordinário do deputado Galba Novaes, para que contem títulos aos profissionais de saúde que atuaram na pandemia, no próximo concurso que esse Estado deve fazer, porque ele não vai participar o resto da vida com processo seletivo. Então, senhor presidente, nós reunimos, como eu disse, mais de 51 indicações de deputados, mais de 20 projetos de leis, para ser mais exato, 26 projetos de leis ordinárias, 2 projetos complementares, tudo está aqui no plano. O governo do Estado não apresentou, e essa casa não se furtará. Eu vejo muita gente perguntando, especialmente nas redes sociais, o que é que os deputados têm feito. Os deputados têm feito muita coisa, senhor presidente. Muita coisa. Infelizmente, nós estamos num estado de um governador de ouvidos moucos, de um governador que até o dia de hoje não se reuniu com essa casa nenhum dia durante a pandemia. Mas essa casa tem um projeto. A Assembleia tem um plano para esse governo. Só basta estar aqui planejado, estar aqui estudado, e nós temos representatividade em todo o Estado. Nós temos deputados que representam todas as áreas desse Estado de Alagoas. Então basta que o governo pare um minuto e leia essas indicações. Basta que o governo pare um segundo e leia todas essas ações. Basta que o governo tenha consciência da sua incapacidade de planejamento, mas tenha também, se baseie no trabalho dos nobres parlamentares. Como eu disse, presidente, isso não é um projeto concluso, porque muitos deputados ainda estão apresentando suas indicações, seus projetos de lei, mas é uma minuta. E eu deixarei aqui à disposição da Casa, à disposição da Assembleia, e encaminharei também
para o Palácio do República dos Palmares. Sei que não vai ser bem aceito, porque esse não é um governo que aceita conselho, ele é professor de Deus. Mas, sem dúvida nenhuma, será aqui uma soma do esforço dos nobres deputados, dos nobres parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente. Essas eram as minhas palavras. Deputado, não tem mais deputado inscrito, vamos passar a nossa querida ordem do dia. Vamos ao deputado Paulo Dantas para verificação do quórum. Estamos com 21 deputados participando da sessão, senhor presidente. Então, vamos lá. Nós temos uma ordem do dia ordinária e uma ordem do dia extraordinária em virtude de requerimentos de deputados. Podemos votar esta ordinária e depois voltarmos para a extraordinária para organizar melhor o trabalho. Então, vamos lá. Então, o item 1, então é do item 1 ao item 9, prejudicado o item 8, tudo agora é votação em segundo turno. Então, vamos lá. Votação da redação do vencido ao projeto 67/2019. Deputado Davi Maia, é o que trata do FECOEP, das sementes. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Votação da utilidade pública da deputada Ângela Garrote, Olho d'Água do Bonifácio. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Deputado Bebeto, título de cidadão honorário de Alagoas ao senhor Tiago Mota Moraes. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Deputado Inácio Loyola. Criação de política estadual de educação, consumo sustentável do Estado de Alagoas. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Substitutivo ao projeto de lei 105/2019, deputado Cabo Bebeto, dispõe sobre a obrigação dos pais e alunos das escolas públicas do Estado, das escolas públicas estaduais, quando seus filhos menores de idade causarem danos ao estabelecimento, ressarcir ou autorizar a fazer o serviço para consertar o vandalismo dos menininhos. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 6. Deputado Galba Novaes. Obriga as instituições públicas e privadas de ensino no âmbito do Estado de Alagoas a expedirem diploma em braille. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Item 7. Põe sobre a ineficácia da cláusula penal de fidelidade, deputado Galba Novaes. Os contratos de adesão é aquele que nós discutimos. O cidadão perde o emprego, não tem a obrigatoriedade de cumprir a cláusula penal. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, prejudicado. Item 9, deputada Jó Pereira dispõe sobre o corte do fornecimento de energia elétrica para inscritos no cadastro único. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação. Item 10, indicação 553/2020, deputada Ângela Garrote. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 11, indicação 554/2020, deputado Davi Davino Filho. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Indicação 562/2020, deputada Cibele Moura. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Indicação 563/2020, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Indicação do deputado Bebeto. Votação, indicação 591, deputado Bebeto. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Bebeto, indicação 596/2020. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 597/2020, deputado Bebeto. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento
do deputado Silvio Camelo, requer a mesa na forma regimental o empenho da bancada federal de Alagoas para o retorno da subvenção para os plantadores de cana. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. E o 15, deputada Jó Pereira, requer a mesa na forma regimental que seja requisitado ao governador do estado de Alagoas que empreenda o esforço no sentido de atender a universalidade das famílias alagoanas de extrema pobreza, assim inscritas no cadastro único do governo federal, com a distribuição de cestas nutricionais. Deputada Jó quer que a cesta atinja 100% das pessoas inscritas no cadastro único. Em votação, requerimento da deputada Jó. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, superamos a nossa ordem. Agora vamos para as matérias. Agora vamos para as matérias que estão extra pauta. Nós incluímos através dos requerimentos dos senhores deputados. Inclusive tem um veto, mas nós vamos deixar o veto para votar por último, uma vez que temos que coletar nominalmente os votos dos deputados que estão de forma remota. Aí vamos iniciar por aqui, pelo 261/2019, que é o projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação da carreira de perícias forenses do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas e da outras providências. É a lei de interesse do deputado Ricardo Nezinho, dos peritos, do deputado Galba Novaes. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tem emenda. Vamos às emendas. Emenda aditiva da deputada Jó Pereira. Emenda aditiva número 01. Acresce o artigo 24. Os servidores inativos que têm direito à paridade devem ter como referência da remuneração para fins de composição, proventos de aposentadoria ou pensão, o subsídio da classe correspondente ao seu tempo de serviço na atividade, considerando as alterações dessa lei, preservando o direito adquirido. Essa emenda aditiva número 1, deputado Bruno Toledo. Para encaminhar, senhor presidente, votando com a emenda da deputada Jó Pereira nessa emenda aditiva ao PL 261. Aprovando a emenda. Deputado Bruno Toledo encaminha pela aprovação da emenda, líder do PROS. Em votação a emenda número 1. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos para a emenda supressiva. Número 2. Ao projeto de lei 261/2020. Suprime o parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 22. Em votação, a emenda supressiva número 2. Deputado Bruno. Apesar da excelente iniciativa da deputada Jó Pereira, essa emenda modificativa, senhor presidente, poderia trazer... Supressiva. A supressiva. Poderia estar vinculada a outra emenda modificativa, que virá a seguir. E nós poderíamos, nesse momento, senhor presidente, de pouca articulação presencial, prejudicar essa categoria, visto que algumas medidas nacionais estão sendo tomadas no intuito de paralisar alguns benefícios a servidores públicos. Então, nesse momento, por precaução ao pleito justo e histórico da categoria, o PROS encaminha pela rejeição dessa emenda. Ok, deputado Galba Novaes. Senhor presidente, na realidade, ratificar tudo isso que foi dito pelo deputado Bruno, né, apesar da grande valia da propositura na emenda, mas ela traz sérios prejuízos se ela foi enquadrada nesse artigo, na realidade, do projeto. Vamos lá, então vamos nos manifestar. Okay? Então, em votação, a emenda supressiva. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Então, aqui no plenário, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deputados que se manifestam contra. Qual é o nosso voto?
Contamos todos. Então, 20 deputados votam contra e 1 deputado favorável. Então, fica rejeitada a emenda. Vamos à emenda modificativa número 01. Emenda modificativa número 01, proposta pela deputada João Pereira, modifica o artigo 22, projeto de lei 261/220, que dispõe sobre a reestruturação da carreira da perícia forense do Serviço Civil do Poder Executivo. Caminhar? Deputado Bruno Toledo. No mesmo raciocínio, senhor presidente, da emenda anterior, a emenda supressiva. É uma emenda modificativa que contemplaria, inclusive, o intuito da emenda supressiva que acabamos de rejeitar. Então, fica aqui o registro, a deputada João Pereira, que tem uma atuação parlamentar marcante, brilhante, com a sensibilidade de atender a categoria, mas, nesse momento, o PROS encaminha também pela rejeição da matéria, da emenda. Obrigado, deputado Léo Loureiro. Senhor presidente, o PP também encaminha contra e indo no mesmo caminho que o nosso grande líder aqui, Bruno Toledo, fala, para não prejudicar toda a categoria e ressaltando mais uma vez o belíssimo trabalho que a deputada jovem fazendo nessa casa nos últimos anos, mas diante do exposto a gente precisa, infelizmente, encaminhar contra. Deputado Galba Novaes. Ratificar também, professor presidente, a posição do deputado Léo Loureiro e do deputado Bruno Toledo. O MDB encaminha contra. O MDB. Ok, então vamos lá. Então vamos agora à votação da última emenda, a emenda modificativa número 1. São 3 emendas. Vamos lá. Vamos votar essa que nós acabamos de caminhar. É a emenda modificativa número 1. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Então, nós temos aqui 1, 2, 3. Acaba a vota contra. Tudo aqui. Fica rejeitada a emenda modificativa número 1. Agora temos uma emenda supressiva do deputado Bruno Toledo. Suprime o artigo 24 do projeto de lei 261. É aquela emenda supressiva de praxe que a gente sempre tira, trata dos limites prudenciais e tal. Para encaminhar, deputado Bruno Toledo. É uma emenda que não altera de maneira nenhuma os efeitos do projeto, pelo contrário, senhor presidente, só reforça a aplicabilidade dele se eventualmente tivermos alguma surpresa orçamentária. A aplicabilidade dos efeitos da lei se darão independente disso. Então, é uma emenda que nós já estamos adotando na Assembleia algumas matérias e eu peço a aprovação dos colegas. Deputado Léo Loureiro. Também, senhor presidente, seguindo a ordem, aí pedimos aprovação. Deputado Galba Novaes. Ok. Então, vamos votar. Deputado Léo, deputado Bruno, encaminho pela aprovação da matéria. Emenda supressiva número 1. Suprime o artigo 24. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado? Aprovado. Então, superamos esse... Vamos lá?
Agora vamos ao projeto de lei 319, que institui a inclusão de intérpretes de língua brasileira e sinais nos telejornais, nas propagandas e programas institucionais do governo estadual, municipal, emissora de TV. Deputado Léo Loureiro, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Lembrando que estamos votando já o segundo turno dessa matéria. Deputada Flávia dispõe sobre a inclusão das pessoas com fibromialgia nas filas preferenciais em estabelecimentos públicos e privados e nas vagas de estacionamento especiais. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esse projeto tem emenda. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei 181. Fica suprimido a redação do artigo 4º do projeto de lei 181, cujo conteúdo dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do símbolo mundial da fibromialgia nas placas e avisos de atendimento prioritário no estado de Alagoas. Retira a obrigatoriedade do símbolo. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Mais emenda não. Encerramos as matérias. Agora vamos votar o requerimento do deputado Chico Tenório. Perdão, o alvo, o objeto do requerimento do deputado Chico Tenório. Votar o veto. SVP. Veto tem destaque, então nós vamos fazer votação separada. Então, teremos 2 momentos de votação. Vamos votar de forma nominal, que fica mais fácil o deputado Paulo Dantas coletar o posicionamento dos senhores deputados. Vamos votar pelo painel, não. Vamos votar nominal. Vamos nós. Vamos iniciar pelo artigo 2º, deputado Chico. Vamos votar o veto ao artigo 2º. Lembrando que tivemos um destaque aprovado por essa casa, que votaremos primeiro o 2º, depois o 3º. Em acordo do deputado Francisco Tenório com o deputado Cabo Bebeto. Está o 2º, artigo 2º. Depois votaremos o artigo 3º. Deputado Chico, pois não. O artigo 2º trata da extensão do serviço voluntário de plantão também aos policiais civis. A emenda do Cabo Bebeto. Eu votei favorável à emenda e vou votar sim para derrubar o veto aposto pelo senhor governador. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, eu voto acompanho o voto do deputado Francisco Tenório, votando sim ao projeto. Ok, deputado Antônio Albuquerque. Deputado Bruno Toledo. Esse artigo 2º que foi proposto pelo deputado Cabo Bebeto, eu também voto sim à matéria, assim rejeitando o veto do senhor governador. Deputado Léo. Também, senhor presidente, votamos sim, acompanhando. Deputado Davi. Senhor presidente, queria primeiro parabenizar o deputado Cabo Bebeto. Sei da luta dele em relação à classe, inclusive tivemos reunidos com os agentes, com os escrivães. Por isso, voto pela derrubada do veto. Sim, vota sim. Deputado Novaes. Senhor presidente, acompanho também o deputado Francisco Tenório nessa emenda do deputado Cabo Bebeto, mais merecida essa proposta dele, voto também acompanhando mais parlamentares. Sim. Deputado Silvio. Senhor presidente, alô. Chama. Alô.
Senhor presidente, conforme o acordo feito em plenário, voto acompanhando o deputado Chico Tenório. Combinado? Sim. Agora o deputado Paulo vai coletar os votos dos deputados que estão de forma virtual. Eu voto sim também, senhor presidente. Sim. A Dudu, sim. Deputado Dudu, sim também. Ok. Ainda não precisa botar no microfone, não. Presidente Albuquerque, ué. Tá bom. Unanimidade. Ok. Então o veto fica rejeitado por unanimidade. Agora vamos apreciar o artigo 3º. Veto ao artigo 3º. Esse? Não. Autógrafo. Acha ali. Agora vamos votar o artigo 3º. Eu leio para o plenário o alvo do veto. É vedada a prestação SVP em serviço administrativo em qualquer outro considerado atividade meio da instituição, em regime de sobreaviso pela autoridade policial que se encontra no gozo de férias e de afastamentos legais em razão da licença a qualquer título. Este artigo foi vetado, deputado Francisco. Nós vamos discuti-lo agora. Então, em votação, o veto ao artigo 3º. Deputado Francisco Tenório. Senhor presidente,
Esse artigo 3º foi uma proposição minha, e depois eu reconheci que ela não atenderia bem à categoria. Pelo seguinte, fica proibido a concessão do serviço voluntário de plantão ao pessoal do serviço administrativo. E os diretores de polícia são considerados serviço administrativo. No entanto, eles ficam de plantão. Um grupo de diretores se revezam no plantão. E aí seria uma injustiça cometida aos diretores. O delegado que está de férias, por exemplo, mas ele voluntariamente pode estar de plantão, porque é um serviço voluntário. E nós temos uma carência hoje muito grande nos delegados de polícia. Nós temos uma carência extraordinária, tem mais delegacias vazias do que com delegados. Então há essa necessidade. E assim sendo, eu concordo com o governador, voto não para manter o veto do senhor governador e encaminho, solicito aos demais colegas, inclusive especialmente ao Cabo Bebeto, que nos acompanhem nessa votação, mantendo o veto do senhor governador. Deputado Francisco Tenório encaminha não e vota também. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, as explicações que me trouxeram o deputado Francisco Tenório, que é o autor dessa emenda, me parece que no momento em que ele a apresentou, está veivado de uma lucidez, por mim, muito clara, na minha avaliação. De sorte que, se o delegado está de férias, não pode estar tendo uma gratificação de serviço voluntário. Faltou, na minha opinião, um ajuste, porque serviço voluntário ou gratificação é por serviço extra prestado. Não pode ser pela sua obrigação natural. Tá certo? Então, a redação aí, aprovada ou a redação rejeitada, não me atende, na minha convicção. De sorte que eu, nesse caso, me abstenho. Ok. Deputado Antônio Albuquerque, então. Deputado Galba Novaes, como vota? Não. Deputado... não. Deputado Silvio Camelo, como vota? Senhor presidente, senhores deputados, voto com o deputado Chico Tenório pela manutenção do veto. Não. Deputado Bruno Toledo. Também voto não, senhor presidente, acompanhando o deputado Francisco Tenório. Não. Deputado Léo Loureiro. Bancada do PP também vota não, senhor presidente. Não. Deputado Davi. Senhor presidente, apesar de concordar com a emenda feita com o deputado Francisco Tenório, mas pelo entendimento que foi feito em plenário, eu votarei não. Não. Deputado Davi vota não. Deputado Paulo. Não também, senhor presidente. Deputado Dudu, não. Solicito o deputado Paulo coletar os votos dos deputados que estão remotamente. Cabo Bebeto.
Mantido o veto ao artigo 3º, encerramos a nossa pauta extraordinária. Temos em mãos o requerimento do deputado Bruno Toledo, deputado Paulo Dantas, solicitando uma sessão extraordinária para a segunda discussão, e não havendo oradores inscritos, logo a votação, do projeto 261 de 2019. É o da perícia oficial. Isso. É da perícia oficial. Em discussão, requerimento do deputado Paulo Dantas e Bruno Toledo. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, faremos agora uma sessão extraordinária, logo após o término dessa, para arrematar este projeto. Encerro a presente sessão. Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. Estamos com 22 deputados participando da sessão, senhor presidente. Havendo um número regimental, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do dia 26 de maio. Solicito ao deputado Léo Loureiro que faça a leitura da ata da sessão anterior. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, solicito ao deputado Paulo Dantas a leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente, deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. Continuamos com 22 deputados participando da sessão, senhor presidente. Havendo número, vamos para a nossa ordem do dia. Único projeto, alvo de requerimento do deputado Bruno Toledo e Paulo Dantas, é o vencido do projeto de lei 261, 2019. Não há oradores inscritos, então passaremos direto à votação. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então fica aprovado o projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação da carreira de perícias forenses do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas. Encerro a ordem do dia. Passo a palavra ao deputado Cabo Bebeto. Conseguiu? Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer aqui ao Ministério da Saúde e ao Governo Federal pelo envio dos respiradores, né? Quero agradecer ao ministro Eduardo Pazuello, conforme prometido, entregou 30 respiradores para o Estado de Alagoas. A entrega ocorreu agora no último domingo. Foram 15 aparelhos fixos e 15 para ser usados em UTIs, né? 15 móveis. E vão servir, por exemplo, esse móvel na transferência de uma unidade para outra, de repente num exame, e o governo vai aplicar, o governo do Estado vai aplicar, vai utilizá-lo onde ele achar mais conveniente. Agradecer também ao governo federal pela linha de crédito emergencial para os estados do Nordeste e do Norte também, que ele liberou, né, em tempos difíceis para todo mundo. Chega essa notícia para os empresários do Norte e do Nordeste. O governo federal liberou uma linha de crédito para empresários e produtores rurais, no total de 5 bilhões, sendo 2 bilhões para o Norte e 3 bilhões para os estados do Nordeste. Esse crédito vai servir a empresários e microempresários para eles poderem impulsionar os seus negócios, melhorando e fortalecendo a economia, né? Esse é o diferencial de um governo que se preocupa com a economia sem deixar de se preocupar com a saúde, né? Temos visto diversos investimentos feitos em equipamentos e medicamentos que nosso Estado tem recebido também. A gente vem fazendo essa cobrança para o governo do Estado para que seja apresentado um plano de recuperação econômica, né? Houve a portaria ditada na última sexta, que aparentemente é um pequeno passo já para isso, mas é preciso evoluir mais, né? Não é porque um governo se preocupa com a economia que ele não está preocupado com a saúde da população, não tem nada a ver, né? É preciso levantar essa bandeira de que se pode defender a saúde, né? E não é sinônimo de falta de capacidade administrativa para se resolver as questões econômicas. A gente precisa achar esse equilíbrio e diante do nosso problema, trabalhar a saúde e trabalhar a economia. Esses entes, eles têm que caminhar juntos. São dois assuntos importantíssimos e que fazem diretamente diferença na vida das pessoas. Então, eu venho trazer, mais uma vez, aqui um apelo ao governo do Estado, tá? Para que ele volte a olhar
para a economia do Estado, que apresente urgente um plano de retomada econômica para o Estado de Alagoas, que a gente não tem visto isso. Tranquilo? Agora, senhor presidente, vou falar um pouquinho sobre a sessão de hoje. A gente, enfim, conseguiu aprovar o SVP da Polícia Civil, né? Era um SVP para delegados, era um SVP voltado para apenas uma classe da Polícia Civil. A gente tem que parar com essa intenção de segregar, por mais que a gente goste mais de uma classe ou de outra. O serviço público ele tem que ser feito com excelência e, para isso, a gente tem que respeitar e reconhecer o papel de cada um. Não existe delegacia só com delegado. Não existe nenhum serviço na Polícia Civil que funcione só com delegado. E quando veio esse SBT para casa, que prestigiava e atendia tão somente os delegados, eu fiz a emenda, uma emenda modificativa, porque eu queria trazer toda a casa na briga, na luta, para que esse SVP, abrangendo delegado, policiais civis e escrivães, fosse feita por todos. Certamente ia fortalecer bastante esse projeto de lei. E aí criou um clima ruim, porque podia prejudicar o delegado e tal. Houve embates ideológicos entre ele e o delegado Chico Francisco Tenório, e causou, né, e causa sempre que a gente entra nesses conflitos um desgaste na casa. O colega, rapaz, Bebeto, tu fica pedindo uma coisa, o Chico fica pedindo outra, e a gente fica no meio desse tiroteio de vocês aí. Tenta entrar num acordo, e graças a alguns colegas, né, a gente entrou em acordo Freire e Penário, na presença de alguns colegas. Eu vou citar aqui, por exemplo, o deputado Bruno Toledo, o deputado Davi Maia, que estavam presentes, junto comigo, o deputado delegado Francisco Tenório, e aí eu tirei, a gente mudei a emenda que era modificativa foi aditiva, para que a gente não prejudicasse o SVP dos delegados. Então, foi feito esse acordo em plenário, que a gente mandaria para o governo assim, e que se o governo vetasse, a casa se juntaria para derrubar o veto, porque a casa reconhecia também a importância dos agentes e dos escrivães. E entendeu todos os argumentos que eu apresentei aí em plenário. A gente fez um acordo, a casa provou aqui que não é uma casa apenas de delegado, é uma casa da razão, é uma casa do serviço público. A casa hoje prestigia delegados, agentes e escrivães. A casa cumpriu com a sua promessa, mas foi difícil, não foi fácil, né? O governador vetou, o veto volta para a comissão, deputado delegado Francisco Tenório faz um parecer favorável à manutenção do veto, ou seja, contrário ao SVP dos agentes e dos escrivães, diferente do que falou, inclusive, em plenário, que era a favor e parabenizou e que ia ser a favor da emenda. Faz um parecer desfavorável a todos os agentes e escrivães da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Diferente do que conversou com a gente na frente do deputado Bruno Toledo, na frente do deputado Davi Maia e na minha frente. Faz um parecer. Não satisfeito, a comissão sensata discorda do parecer dele e faz o parecer da comissão para a derrubada do veto, favorável a toda a categoria. O parecer é votado em plenário. O deputado Chico Tenório vota contra o parecer da comissão. O único deputado que votou contra o parecer da comissão. Isso tem que ser dito, tem que ser claro, porque foram assuntos discutidos em plenário. Inclusive, tem vídeo dele falando, enfim. E aí, graças a Deus, hoje, aparentemente, ele muda de opinião e volta favorável a toda a categoria. Mas eu quero esclarecer, principalmente aos policiais civis, os agentes e escrivães, que foi a Assembleia que aprovou isso aí, foi a Assembleia que olhou para vocês, eu fiz apenas o meu trabalho de não prestigiar apenas uma categoria, porque não era motivo para isso, não tinha por que beneficiar ou autorizar apenas que o delegado tivesse acesso a esse serviço, porque eu sei que a delegacia funciona com esses 3 delegados, policiais civis, né, agentes e escrivães, que delegacia nenhuma vai funcionar bem com a ausência de um deles, que todos esses são importantes. Fui no Sindipol, mostrei a categoria, lutei, graças a Deus, a Assembleia
mantém o discurso desde o começo e aprova, e hoje, delegados, agentes e escrivães podem sim, se o governo quiser, se eles quiserem, participar do serviço voluntário. Lamento só esses percalços, essas divergências de posturas momentâneas, mas, enfim, foi feito hoje justiça à Polícia Civil de Alagoas, foi feito hoje um projeto de lei justo e que certamente vai beneficiar diretamente o cidadão alagoano, que esse é o nosso objetivo. Então, por hoje, senhor presidente, e por enquanto, era só isso. Eu quero agradecer muito a todos os colegas deputados, menos o deputado delegado Francisco Tenório, porque realmente fez diferente do que a gente tinha conversado, tentou prejudicar em diversos momentos esse PL, mas eu quero agradecer a todos os demais que sempre se mantiveram ao lado da Polícia Civil e em prol da sociedade alagoana. Meu muito obrigado, e por enquanto só era isso, senhor presidente. Tá, Chico. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero agradecer a todos por ter seguido a orientação que eu passei com relação aos vetos do senhor governador. Inclusive, agradecer ao Cabo Bebeto. Nós tivemos embates durante o processo legislativo e, em determinado momento, eu e Bebeto tivemos divergência quanto à emenda apresentada que estende o serviço voluntário de plantão aos policiais civis. Por que a divergência? Porque naquele momento eu tinha tido uma conversa com o presidente do Sindicato de Policiais Civis e ele dizia claramente que esse serviço voluntário de plantão não atende aos policiais civis, porque eles já têm outras vantagens, como plantões que não são voluntários. Por que não são voluntários? Porque ele não chega ao teto do senhor governador, então ele recebe dentro do salário. Ele já tem hora extras de serviços noturnos e não tem como acumular com o serviço voluntário de plantão. E assim sendo, o sindicato não tinha interesse naquele projeto. Depois, o sindicato muda o seu pensamento, ou melhor, o Cabo Bebeto convenceu os policiais a mudar esse pensamento e passaram a solicitar que fosse aprovado essa extensão da medida do serviço voluntário de plantão também aos policiais. E eu me amoldei à categoria e aí passei também a votar com os policiais, embora entendo que não atende aos policiais. Mas se o sindicato quer, o sindicato mudou a sua orientação, eu o acompanhei. Tanto é que votei favorável à extensão da medida aos policiais civis. No momento em que o veto chega a esta casa, chegou com um veto das duas emendas. E aí a categoria dos delegados me solicita a manutenção do veto do governador no tocante à emenda que atende aos delegados administrativos e diretores. E aí eu fiz o parecer em rapidez para ser apreciado pela manutenção dos vetos. E assim sendo, a comissão votou contra o parecer. Daí explico, senhor presidente, senhores deputados, por que votei contra o parecer. Que o parecer eu havia apresentado pela manutenção dos vetos. No momento em que a comissão derrotou o meu parecer, eu era obrigado a votar contra o parecer em plenário, ou estaria contrário ao meu entendimento. Fica essa explicação. Eu reconheço que Bebeto já se intitula pai da Polícia Militar e quer também ser pai da Polícia Civil. Mas eu não tenho mais vaidade com essas coisas. Eu tenho 7 mandatos nesta casa em defesa das polícias, civil e militar, e em defesa especialmente do povo alagoano. E assim sendo, continuo trabalhando pelaquilo que eu entender que é o correto. Não preciso aqui me intitular pai de polícia nenhuma, porque o chefe maior das polícias é o governador do estado. E continua exercendo essa atividade de chefe maior das polícias no estado de Alagoas. Mas eu agradeço, Cabo Bebeto,
Porque, Bebeto, talvez até eu não concorde com o que você diz, mas você tem o direito de dizer o que quiser, e eu tenho o direito de lhe escutar. Então, dessas formas, a gente faz o processo legislativo. O processo legislativo ele é concluído quando há uma homogeneidade do pensamento das ideias divergentes. Nós temos divergências, mas chegamos ao entendimento final. E às vezes, Bebeto, no próprio andamento do processo legislativo, a gente precisa botar alguma coisa para ter o poder de barganha, para ter a capacidade de negociar. Tanto é que nós hoje fizemos uma votação de vetos quase que por unanimidade, porque eu tive o jogo de cintura no processo legislativo de dar o que você queria, desde que você não atrapalhasse o que eu também queria, que era o meu pensamento. Então, graças a Deus, concluímos bem. E assim sendo, eu agradeço, Bebeto, a sua participação. Você é um jovem deputado, tem muito futuro pela frente e acredito que vai cada vez mais melhorar a sua maneira de defender as polícias e defender o povo alagoano. Muito obrigado, especialmente a todos os deputados. Deputado Davi. Senhor presidente, eu queria só fazer 3 ponderações aqui. Primeiro, tem muita gente da imprensa perguntando onde é que tem o plano. O plano está disponível no meu site, eu também disponibilizei para os deputados que queiram fazer algum encaminhamento, está também disponível para eles, mas o plano já está disponível lá no site da gente, pode baixar lá, davimaia.com.br. Segundo, presidente, falar rapidamente essa questão do deputado Francisco Tenório que tocou agora, é justamente isso, eu acho que quando a gente chega num acordo, acordo é melhor do que para todo mundo, e assim ficam todos contemplados. Terceiro, falar que o deputado Cabo Bebeto falou sobre os respiradores do governo federal que chegou, finalmente. O governo do estado agora, o governador especialmente, não tem mais em quem pôr a culpa, porque a culpa era do presidente que não mandava os respiradores estão aí. Agora é bom lembrar que os 50 respiradores comprados pelo governador a preço de ouro até hoje não chegou. Então, fica essa observação. E para completar, eu queria inclusive aproveitar a presença do líder do governo, Silvio Camelo. A gente aprovou na semana retrasada o convite ao camarada Enio Lins, o secretário comunista de comunicação. E eu queria combinar, senhor presidente, de a gente fazer uma sessão online na quinta-feira para recebê-lo. Queria que o governo, aqui, lógico, representado pelo líder, eu sei que o líder ainda tem que fazer as tratativas no Palácio, mas para a gente ver se na quinta-feira já poderia receber de forma online o secretário de comunicação. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, ouvindo inclusive a fala do deputado Davi, é importante, Davi, o governo federal tem enviado esses respiradores. Mas ontem eu vi, inclusive, a opinião técnica de que foram enviados 15 respiradores volantes, 15 fixos, colocar nos hospitais. E é realmente a necessidade nossa seria dos fixos, né? Porque esse volante, na realidade, não tem, assim, até hoje, pelo menos foi dito pelo secretário pelo governo, que não há necessidade tanto desses respiradores volantes. Então, na realidade, a solicitação seria para esses respiradores fixos. E tratando, senhor presidente, em matéria de questão de saúde, a gente fica muito a lamentar, certo? Pode ser bem assim, não vou dizer nem morosidade, vou dizer a ausência do município de Maceió na grande pandemia que está assolando o mundo, né? Você tem, por exemplo, naquela declaração que aquele cidadão fez, fazendo crítica ao governador, levado pelo desespero, levado pelo momento que vive, pela falta de atenção, ele se referia naquele momento, na gravação, está aí para todos ver o governador, certo? Nós não temos posto de saúde. Posto de saúde, na realidade, não é responsabilidade do governo estadual. A atenção básica é responsabilidade do governo municipal, que está ausente, né?
nós temos uma capital, infelizmente, com 27% de programa de saúde da família. Nós temos uma capital que não está dando atenção básica. E uma simples receita para o diabético, uma simples distribuição de remédio, como está acontecendo lá no Clima Bom, lá no Tabuleiro do Martins, não é feito. Os postos de saúde não estão funcionando, os postos de saúde de Maceió. Então, na realidade, o que está acontecendo é isso. Então, o Estado está sobrecarregado, muito sobrecarregado, em relação à ausência do município em atuar nessa pandemia. E aí, nós temos os postos fechados, né, porque atendimento esporádico é fechado. Certo? O Maceió é um município que, sendo a capital do estado de Alagoas e tendo mais de 1 milhão de habitantes, portanto, 1/3 de toda a população do estado de Alagoas, não tem nenhum hospital. Se você chegar na cidade de Junqueiro, tem um hospital. Se você chegar na cidade de Batalha, tem um hospital. Se você chegar na cidade de Campestre, com 7 mil habitantes, tem um hospital. E Maceió não tem hospital. Então, o governo do estado está sobrecarregado, está levando, né, essa grande demanda dessa pandemia miserável que assolou toda a população do mundo, como se fala no linguajar popular, na marra, entendeu? Com a ausência do município. Nós temos um governo que inaugurou o Hospital Metropolitano, nós temos um governo que está terminando os hospitais regionais, nós temos um governo que colocou o hospital de campanha, nós temos um governo que colocou centrais de doenças virais, nós temos um governo que colocou o Hospital da Mulher para atender o coronavírus, aqueles que é acometido desse Covid-19, e nós temos também os hospitais particulares, né, que foram conveniados também para ceder leite de SUS. E o que o município de Maceió fez? Qual é o hospital que está conveniado? O que é que o município de Maceió está bancando em relação a essa Covid-19? E agora chega aqui um pedido de solicitação de reconhecimento de estado de calamidade pública para o município de Maceió. Como eu disse, vou repetir sendo redundante, com 27% de programa da saúde da família, de prevenção, e não funciona. Então, senhor presidente, quero dizer a Vossa Excelência que esse pedido, solicitação de reconhecimento de utilidade pública, como consta na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição, nós vamos solicitar que o representante do município venha a esta casa, no período que nós temos para tratar sobre esse projeto, né, para dar as explicações do porquê. Porque estado de calamidade pública é catástrofe, que significa desgraça pública, flagelo. Podemos definir como estado de calamidade pública uma situação anormal provocada por desastre, causado danos e prejuízos que implique comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público. O Estado está passando por isso, porque está bancando tudo isso, com a ajuda dos 101 municípios do Estado, certo? Não sei se todos, mas a grande maioria com hospitais. Aqui, se o governo do Estado quiser ajudar o município para mandar um recurso para um hospital do município, nós não temos. A capital, a cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, em 8 anos, não aumentou 1% de programa de saúde da família. A capital do Estado de Alagoas não tem um hospital, diferentemente do que você tem vindo nas outras capitais, país afora. Então, na realidade, recebemos a Casa recebeu a solicitação de reconhecimento de calamidade pública e nós queremos a explicação por que dessa calamidade pública. Ele quer o reconhecimento. Não já foi decretado? Agora quer que nós demos aval. Como é que a gente vai dar aval a uma coisa que não estamos vendo o resultado? Que não tem ações? Que fica tudo a cargo do governo do Estado para bancar essa pandemia. Espera aí, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Antônio Albuquerque, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, confesso a vossas excelências que não gostaria de usar a tribuna para me referir ou comentar alguma coisa relacionada
a esse coronavírus e a essa Covid-19. Mas nas falas dos meus colegas, quando comentam a chegada em Alagoas de alguns respiradores encaminhados pelo governo federal, me vi na obrigação de fazê-lo, apenas para colocar algumas opiniões sobre as quais eu estou absolutamente convencido. Primeiro, dizer que estou usando essa máscara em atenção a vossas excelências, mas convencido por autoridades em saúde, cientistas reconhecidos no Brasil e no mundo, e que elas têm importância, sim, para aqueles que estiverem infectados, para que não passe a ser transmissores em potencial. E se justifica até a utilização delas, talvez em transportes coletivos, nas agências bancárias, nos supermercados, mas não posso deixar de dizer e de confessar a vossas excelências que acho até ridículo quando vejo alguém ao ar livre utilizando uma dessas máscaras. Porque, para mim, elas não oferecem qualquer tipo de prevenção, muito menos conforto a quem as utiliza ao ar livre em ambientes absolutamente favoráveis à saúde, a exemplo das praias, fazendas, estradas, enfim. Quando vejo alguém num carro, sozinho, conduzindo o seu próprio veículo, utilizando uma máscara, o primeiro sentimento que eu tenho é de pena. Porque se alguma fala está recente para a humanidade, deputado presidente Marcelo Vitor, é a que fora dita por Avicena, um filósofo árabe, considerado o pai da medicina moderna, quando, para mim, no momento de inspiração divina, disse: o pensamento é metade da doença, a tranquilidade, a metade do remédio, e a paciência, o primeiro passo para a cura. O que é que eu tenho visto, lamentavelmente, senhor presidente, nos últimos dias? Uma rede de televisão, a Rede Globo, que trabalha ao longo da sua existência para destruir valores fundamentais para o cidadão, para a sociedade, que é a destruição da família, o desrespeito à fé em Deus, que depõe com as suas programações diárias contra, de forma contundente, trabalha contra a tranquilidade da população, que faz um enfrentamento absolutamente político, desvirtuada da sua atividade, da sua obrigação de informar. E o que é que ela fez, senhor presidente? Ela colocou majoritária em audiência, que é na cabeça da população a doença. Com isso tirou a tranquilidade lecionada por Avicena e no local dela colocou o pânico. E lá, no item 3 da iluminada sabedoria de Avicena, que é a paciência, também tirou, erradicou de grande parcela da população que está em casa, acometida muitas vezes de pânico. Passaram a ter inúmeros brasileiros, alagoanos, passaram a conviver com a síndrome do pânico, passou a querer
Quando eu defendo, e eu estou firme no meu ponto de vista, de que o isolamento horizontal não é a melhor opção, eu estou firme no meu ponto de vista de que a pirotecnia, o uso demagogo dessa situação, deve ser visto pela população como um crime. Porque quando eu vejo a orla da capital, senhor presidente, cercada pelo poder público, e em ato concomitante dirigindo o meu carro, eu passo ali no Dique Estrada, eu tenho um choque. Não porque desconheça essa realidade. Eu fico em choque porque eu vejo pessoas, eu vejo o município sendo governado pela mesma pessoa há praticamente 8 anos, sem nenhuma providência, querendo colocar para a população de Alagoas que esses atos de demagogia e que estão ali em vitrines dessa nossa capital, como se fossem atitudes capazes de melhorar a saúde do alagoano. Finalmente, senhor presidente, eu quero colocar que os respiradores que chegaram, ou se mais respiradores chegarem, que sejam adquiridos pelo governo de Alagoas ou encaminhados pelo governo federal, é para mim notícia muito triste. Porque eu quero ver os segmentos da saúde pública de Alagoas e do Brasil tratando essa doença de forma preventiva. Tratar essa doença nos seus primeiros sintomas. O que nós vemos vendo desde o início é que se defende o seguinte: só procure a rede pública de saúde, que o cidadão só se dirija à UPA, que o cidadão só se dirija ao hospital se ele estiver passando mal. Ora, quem é que pode esperar que a doença se agrave para poder buscar um tratamento e queira ter resultados bons? O tratamento, segundo quem tem autoridade para falar nisso, e eu não quero citar nomes aqui, mas eu não estou dizendo, eu jamais cometeria a loucura de fazer uma defesa apenas pelas minhas convicções. Eu sou um homem leigo, mas eu fui ouvir quem tem absolutamente autoridade nessa área, que já é reconhecida no Brasil e no mundo. Foi essa pessoa, por exemplo, quem me orientou quando eu fui testado positivo para esse coronavírus. Encontrei o deputado Galba no mesmo hospital, no mesmo dia, e disse a ele: eu estou tranquilo. Ele também estou, porque nós estávamos buscando o tratamento no momento em que tivemos conhecimento. Eu, por exemplo, descobri que estava com sintomas antes de ter sido diagnosticado. E busquei fazer um tratamento profilático. Eu busquei fazer as coisas pelo entendimento mais natural. Ora, esperar que um doente, que um paciente fique grave para buscar tratamento, é naturalmente querer inverter ou reverter uma situação quase irreversível. De sorte que o que eu tenho lamentado profundamente, muito profundamente, é o fato de estar vendo que inúmeras, milhares de brasileiros estão morrendo de câncer, estão morrendo de problemas do coração, que estão morrendo de dengue, que estão morrendo de H1N1 e de outras enfermidades, e a contabilidade criminosa de meios de comunicação e de segmentos da própria política é apenas para contabilizar as mortes advindas ou resultantes dessa Covid-19. Portanto, senhor presidente, apenas para deixar aqui a minha opinião, reafirmar
a minha convicção de que o isolamento exagerado não está resolvendo o problema e a minha preocupação com o problema grande que nós haveremos de enfrentar, com a insolvência da economia. É o transportador alternativo que está passando fome, que está com a parcela do carro atrasada, é o cidadão da pequena empresa, é o cidadão da iniciativa privada, e eu continuo convencido, porque tenho exemplos na minha família, de pessoas que estão isoladas há mais de 90 dias, e agora estão infectadas, tendo cumprido todas as mais rigorosas recomendações, e do nada passou a conviver com esse vírus. De sorte que essas são as minhas colocações. Eu confesso que nem eu, nem boa parte da população desse país aguenta mais ligar uma televisão ou acessar uma rede social que o assunto é o mesmo. Não se trata de outro assunto, isso está tomando já um caminho, na minha opinião, até além de ridículo criminoso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Antônio Albuquerque. Agradeço a Vossa Excelência a deferência sobre os usos das máscaras, mesmo prestando vosso posicionamento. Demonstre que Vossa Excelência é um homem democrático. Todos nós estamos passando por essa situação com muitas dúvidas, incertezas, concordando com Vossa Excelência em muitos aspectos. Como disse, são muitas incertezas para lidar com um momento difícil. Tomara que isso se clarifique no decorrer de pouco tempo e a gente saia e volte à vida normal, porque, tirando pelo nosso dia a dia, há um prejuízo terrível no ano legislativo, sem poder interagir, conversar, se faz parlamento à distância. É impossível. Mas eu tenho fé em Deus que logo estaremos de volta. Deputado Bruno Toledo, Vossa Excelência. Então não há mais oradores inscritos. Amanhã nós vamos pautar o veto do orçamento. Teremos na nossa ordem do dia ordinária o veto do orçamento. E o veto já está trancando a pauta para a gente evitar esse tipo de artifício. A gente já vai pautar amanhã, tá? E convoco os senhores deputados para amanhã, sessão ordinária. Encerro a presente, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.